Olá, sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, temporada especial e exclusiva Desenvolve IPSEG. A nossa convidada de hoje é a Silvia Mascarenhas. Silvia, muito obrigada por aceitar pela terceira vez. Eu não poderia deixar de falar sobre isso. O nosso convite. Nossa, Rafa, eu agradeço de novo pela terceira vez o convite de vocês, do pessoal do PSEG. Eu tô muito feliz em poder trazer um outro tema sistêmico para a gente poder discutir aqui. Que incrível. E você sabe que traz bastante. O papo rende, né? Gente, é muito gostoso. A Silvia ela já veio quando nós falamos sobre mães, quando nós falamos sobre pais. E agora a gente vai falar sobre a pedagogia sistêmica, né? A grosso modo, que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. A gente vai falar do papel de pai, de mãe, de escola e do aluno nessa tríade. Então, eu tenho certeza que vai ser muito interessante. O Desenvolve, ele tá chegando. Ele vai ser em abril, dia 12. E para esse ano, nós fomos abraçados pelo PSEG. Então, aqui nós estamos gravando toda essa temporada especial. E aqui é onde vai se realizar. A gente está super honrada, é a nossa 5ª edição. Teremos 2 palestrantes especiais, na verdade 3. Então é a Isa Minatel e as meninas da SOS Educação, que é a Rô e a Thaís. Elas estarão conosco para marcar mesmo essa 5ª edição. E eu falei, gente, a Silvia precisa trazer, né, o olhar dela sistêmico para tudo isso, que eu tenho certeza que ele vai agregar muito. Então, obrigada. Eu que te agradeço novamente. E vamos começar? Uma perguntinha. Quando a gente fala em pedagogia sistêmica, né? Quando a gente fala em pedagogia que integra todos, vamos traduzindo. De que sistema a gente está falando? Explica um pouquinho pra gente lá o que está por trás de tudo isso, né? Do que é essa tríade? Então, Rafa, quando a gente fala da filosofia sistêmica, a gente fala de uma filosofia que pode ser usada em qualquer lugar. Ela pode ser usada nos ambientes organizacionais, na escola, porque tudo está falando de relações, né? E se a gente não tem o nosso lugar de pertencimento na família, a gente não vai ter o lugar de pertencimento em nenhum outro local que a gente vai. Então, todo mundo do nosso sistema vai com a gente em todos os locais. Mas, se eu tô fora do meu lugar de força no meu sistema familiar, dentro da escola, dentro das organizações, eu também não vou ter lugar, percebe? Sim. Então, essa tríade que a gente fala para a pedagogia sistêmica, ela tá voltada à família, à criança e à escola. Sim. E aí, quem vem primeiro? A escola só recebe alguém porque teve uma família com certeza que confiou aquela criança no local da escola, para a escola. Mas a escola também tem uma hierarquia. Claro. Então, desde os fundadores do colégio, desde os fundadores idealizadores, até as pessoas que fazem parte da técnica, que trabalham com a técnica, né? As pessoas da cozinha, os pedagogos, todo mundo faz parte da hierarquia e do sistema escolar. Então, um sistema se une ao outro para olhar para aquela criança. Percebe que a criança está no meio, unindo esses 2 sistemas. Claro. E se a gente olha que a escola é o primeiro lugar extra-família de pertencimento, o papel da escola é extremamente importante. Mas o primeiro papel é a socialização. E depois o ensino-aprendizado. E percebe que muitos pais colocam as crianças na escola pensando o contrário. Sim. Então, eu vou buscar uma escola que vai trazer um ensino de ponta ou que vai ajudar o meu filho a ter limites. E aí não percebe o que de fato está por trás de tudo isso. Para onde a escola está sendo levada com esta fala ou com esse intuito dos pais. Né? Então, primeiro, a socialização. Depois, o ensino-aprendizado. De nada adianta você buscar uma escola hiper, mega, ultra especializada se você não percebeu que o primeiro lugar extra-família de socialização é a escola. Esse é o primeiro papel, entende? Claro, fez muito sentido. E por que é tão difícil para nós pais, e eu me coloco aí junto, mas principalmente para as mães, né?
estarem alinhadas e tranquilas com a escola, porque todo mundo sabe que existem os grupos do WhatsApp das mães. E é lá que muita coisa acontece, ou mesmo na frente das crianças. Por quê? Explica um pouco. Tá, então eu vou te explicar primeiro a questão das mães, da dificuldade das mães. Inclusive, eu respondi uma pergunta hoje sobre isso, né? Por que eu não consigo deixar o meu filho ir para a escola? Eu tô insegura com relação ao primeiro dia escolar, né? Claro! É o papel da mãe nutrir. Claro. A gente fica insegura. Ninguém vai cuidar dos nossos filhos como a gente cuida. Então, é lógico que a gente vai ter mais senões para levar a criança até a escola, para confiar numa instituição. O papel da mãe é nutrir desde o ventre, na medida certa. E aí, para essa pessoa que me perguntou, eu devolvi a pergunta para ela assim: como é que tá a sua relação com o pai dessa criança? Eu acho que ele não entende o que eu tô sentindo. Realmente, ele não vai entender. Ele acha que é uma frescura minha. Então, mas deixa essa criança ir pro pai. Porque é o pai que coloca a criança no mundo. É o pai que coloca a força de vida. Então, quando a mãe não libera a criança pro pai, muito provavelmente essa criança não consegue ir pra escola. Percebe? Top. Claro, percebi. Ali, é mais embaixo. Então, a gente precisa olhar para a solução da questão. E a questão está ali no enraizamento, na tríade familiar. Papai, mamãe e filho. E aí, a escola é colocada como algo ruim. Porque meu filho não quer estar lá. Não, mas você liberou pro pai? Entende? Faz sentido. Meu filho tá chorando para ir para a escola, mas você liberou pro pai. É o pai certo pro seu filho? Você confia, então deixa ele levar. Deixa que ele leve. Eu já tive experiências gigantescas com isso. E o pai que levava a criança para a escola depois de muito trabalho sistêmico. Sim. E eu gosto de trazer sempre causos aqui. E eu acho que isso agrega, né? Porque ele traz um pouco da nossa história. Porque de quem tá por trás, do desenvolve tudo. E fica bem gostoso. Quando a Laura, o Miguel, às vezes tinha dificuldade para ir para a escola. Quando eu coloquei o pai no jogo, integrei o nosso sistema, ficou mais tranquilo. Por quê? E o que ele começou a fazer? Ele leva. Mas sabe o que eu ouvi da escola? Da escola, não. De mães. Nunca mais te vi na escola. Você não leva as crianças, só o pai? Mas sabe aquele olhar de julgamento? Falo, gente, é pai? Tá tudo bem? Somos casados, inclusive. Olha. Falei, sim. Ele leva, eu busco. Tá como é que é lidar, né, com esse olhar de julgamento das próprias mulheres? Então, você permite que o pai faça isso? As minhas crianças também não sou eu que levo e busco. É o pai. O pai, né? Não acredito. É o pai, Rafa. Porque eu tô trabalhando e aí o horário não bate e a gente tem esse combinado. E tá tudo bem. Mas como é que a gente, enquanto mulher, olha para esse julgamento das outras mães? Muitas vezes as mulheres julgam aquilo que elas têm vontade de fazer e não conseguem, percebe? Porque elas não sustentam a culpa de fazer algo diferente. Sim. E aí querem super proteger. Sim. Né? E aí, então, eu tô com o meu filho aqui, olha como eu sou uma boa mãe. Querendo provar pra quem isso, né? Que você é uma boa mãe. Melhor que quem? Aí eu dou uma solução. Que cada uma olhe pra sua própria mãe. E perceba, eu tô querendo provar pra minha mãe que eu sou melhor que ela? Ou que eu faço diferente? Maravilhosa essa Silvia. Silvia, obrigada. Essa contribuição extra. Antes, enquanto você bebe a sua aguinha, deixa eu aproveitar essa pequena pausa. Porque nós estamos no PSEG. E ter uma instituição que nos abraça é de ficar muito feliz mesmo. E a gente comemora. Então, para quem me acompanha aqui, sabe que eu acredito no poder da educação quando o assunto é construir um futuro. E quando a gente fala isso, a gente vai se juntando, se unindo a empresas que têm esses valores. E o PSEG é uma dessas empresas. E tem esse encontro maravilhoso. E o PSEG, ele tem 20 anos já. E eu vou contar só um pouquinho. Eu vou até ler, peço licença, do que eles têm aqui dentro desse ecossistema. Então, é um ecossistema de educação que já tem mais de 20 anos. E veja isso, MBAs renomados, graduações, cursos livres.
educação corporativa em company, projetos educacionais, eventos e muitos outros. Por aqui o pessoal acredita de verdade que tudo educa. E a educação move o mundo. Então, esse pessoal trabalhou intensamente com esse propósito para realizar tudo que a gente está vendo hoje aqui. Então, além de vocês estão vendo o estúdio aqui, que está lindo, mas tem muita coisa aqui por trás das câmeras, uma equipe incrível também. E isso aqui é o que move, esse é o propósito. Com projetos, com parceiros, projetos na cultura, no impacto social, no esporte, na tecnologia e muitos outros. Não tinha como Desenvolve 2025 não ser aqui. Então, esse lugar realmente, vocês vão se surpreender quando vocês vierem. Convido todos para acompanhar as novidades no @PSEG e @Desenvolve. Silvia, vamos entrar para um outro assunto de pais e escola? Vamos. De que forma o excesso de expectativas dos pais pode gerar pressão ou bloqueio na criança? Então, Rafa, eu quero trazer uma frase sobre isso. E aí eu quero dizer assim, enquanto o seu filho for um projeto, ele nunca vai poder ser livre. A partir do momento que você libera o seu filho para a vida e diminui as suas expectativas, ele pode ser quem ele veio a ser. Percebe o quanto é profundo e o quanto que as nossas expectativas estão conectadas com as expectativas de mostrarmos para a sociedade que os nossos filhos são os melhores. E isso está muito conectado também com o quê? Com a forma que a gente olha para os nossos pais. De novo, se eu ainda preciso do elogio do outro diante do que o meu filho faz, eu estou precisando voltar a uma casa e olhar para aquilo que os meus pais me trouxeram. Se eu ainda quero provar que eu posso fazer algo diferente do que foi feito no meu passado, eu ainda preciso do elogio do outro. E isso se reflete na exigência com os filhos. Entende? Claro. E as altas expectativas. Vai fazendo sentido? Quando eu tomo os meus pais dentro de mim e assumo, eu sou filha de Cleusa e Antônio, e isso me basta, eu posso ir para a vida sem que ninguém interfira na minha autoestima. E nem na autoestima dos meus filhos. E não vou transferir para eles isso que eu acho que me faltou lá atrás. As minhas exigências. Perfeito. Entende? Sim. Se eu exijo e coloco expectativas altas, eu preciso olhar lá atrás de novo. O que eu tô querendo? Que eu não vi ainda. O que não me bastou? Sim. Entende? A gente falou com SOS Educação um pouco sobre isso, sobre a expectativa dos pais. Então, e eu tenho certeza, por isso que eu vou fazer esse comentário agora, que tem muito a ver com o que a gente está conversando. Quando a gente tem aqueles ensaios de final de ano, né? Os eventos de final de ano, e tá lá o grupinho do balé, lindo, dançou. Filha, você foi a melhor. Você era a mais linda. Você é que dançou melhor. O que a gente mostra pra nossa filha, pro nosso filho? Que não importa o que o grupo fez. Importa o que ela fez. E a gente faz o quê? Eleva e despreza o grupo. E depois, a gente vai lá na frente e falar, ela não sabe conviver em grupo. É claro que não. Porque a gente tá aqui alimentando o eu. Alimentando só o ego, alimentando só. E aí, como é que essas crianças vão pro mercado de trabalho, Rafa? E as frustrações? E as frustrações. Então, somos seres gregários, nós somos dependentes um do outro. Se eu acho que eu me basto, eu não vou conseguir construir uma comunidade no meu trabalho. Porque eu tive elogios o tempo todo, né? Porque eu fui elogiada ou não elogiada, né? Também tem o contrário, também tem a exigência em excesso, né? Mas se a gente não consegue perceber que o grupo é que fez todo esse trabalho, os pais, né, que não conseguem perceber, a criança vai virar um mini reizinho. E aí eu já tô vendo o corte do podcast aqui e dando maior a princesa do papai e agora é o reizinho. O mini reizinho, né? É exatamente sobre isso. Mas faz sentido, a SOS Educação trouxe esse tema pra gente e a gente contribuiu falando das frustrações. O quanto a gente tem evitado frustração em nossos filhos. E o que a gente vai colher lá na frente? Depressão, ansiedade. Como vai ser o mercado de trabalho? Rafa, a primeira frustração, se você me permite, fugindo um pouquinho, mas a primeira frustração é o parto. Sim. Então, a hora que essa criança nasce,
nasce uma criança completamente diferente das minhas expectativas e essa criança precisa, entre aspas, se virar. E ela precisa sugar o leite materno, ter uma ação de tomar da mãe a vida para conseguir sobreviver. Ela precisa chorar para que alguém venha e a faça ninar, acalente essa criança. Então, a primeira frustração é o parto. Faz muito sentido. E a mulher, ela pode ir para a vida, eu não tive um parto do jeito que eu queria, mas foi o que deu, aconteceu. Vira a chave, olha para frente, percebe? Até respiro. Até respira, né? Silvia, então qual o papel dos pais no sucesso ou não escolar de uma criança, segundo a perspectiva sistêmica? O que é que você quer dizer com sucesso? Realização. De quem? Da criança. A gente vê aquele filho. Então, vamos lá. Sabe aquele quadro que a gente faz? O que você espera do seu filho no futuro? Resiliente, criativo, feliz. Rafa, eu não espero nada. Ah lá, tá vendo? Olha que interessante. Eu não tenho expectativa com relação a elas, as minhas filhas. A única expectativa que eu tenho é que elas sejam mulheres do bem. É que elas consigam estar na vida levando o transbordar do pai e da mãe dela. Dentro delas. Lindo. Sem expectativa. Lembra? Enquanto os filhos são um projeto, eles não podem ser quem eles são. Então, Silvia, como é que é isso? É soltar. Toma vida, eu tô fazendo o meu melhor. Eu tô lapidando o meu diamante para entregar o meu melhor. E as consequências do que eu tô fazendo agora, do que você tá fazendo agora, é lá na frente. Mas é com os netos e não com os filhos. Então, qual é a nossa responsabilidade agora? Sem expectativa, de verdade, olha para isso. A gente não precisa criar expectativas. Então, quando você me faz essa pergunta, o que é uma educação de sucesso? É deixar que eles sejam eles mesmos. Claro que vão trazer questões que a gente pode auxiliar, mas é respeitar o que aquela criança está vivenciando no ambiente escolar. Perfeito. E eu confio que a escola pode resolver da melhor maneira possível. Perfeito. E quando a gente fala nessa parte de eu confio que a escola pode resolver da melhor maneira possível, o que você tem para trazer de contribuição para a gente quando a gente sempre critica pais que vão na escola, fazem grupos, fazem abaixo-assinado? Como você pode trazer esse assunto? Rafa, eu sou a mãe menos participativa nos grupos de WhatsApp, assim, sabe? Eu só vejo os recados e eu não me meto. Porque quando a gente fala da educação ou quando a gente fala de um determinado professor, a gente desonra aquele educador. A gente desonra aquele ser humano que está ali a serviço dos nossos filhos. Então, por mais que eu não fale, mas fica no inconsciente, eu não vou com a cara daquele professor. Aquele professor, olha, não sei nem por que a escola contratou. Você tira a força daquele educador. E o que o seu filho vai fazer nesse momento? Diz. Tirar a força dele, não respeitar. A força dele. Exatamente. Se a minha mãe e o meu pai não respeitam esse professor, eu também não vou respeitar. Né? Então, claro que em alguns momentos você pode se posicionar diante de algumas condutas com bastante parcimônia, né? Agora, grupo de WhatsApp, porque não caiu na classe de não sei quem, porque não fez o movimento que queria, porque a minha filha ficou lá no fundo e não foi o destaque. Gente, né? Porque aquele professor faz isso e não cuida da minha filha como eu cuido. Não vai mesmo, ali é a socialização, é ali que seu filho vai se frustrar. E se você não permite? Perfeito. Silvia, antes da gente partir para a nossa próxima pergunta, que ela é super interessante, eu já tô até dando, né, uma brechinha, eu quero fazer um agradecimento especial. A gente sabe que o Desenvolve não estaria onde ele está hoje, graças aos nossos parceiros, patrocinadores e todas as pessoas que abraçam esse projeto e que entendem a diferença que ele faz. Então, eu quero agradecer especialmente aos nossos patrocinadores que já estão com a gente nessa nova temporada, né? Então, a Maple Bear, uma escola aqui de Piracicaba. Baby Time, uma academia para bebês, que é incrível.
incrível. Não é academia, tá? Mas é um conceito muito interessante para os nossos bebês. Queria eu ter tido uma baby time quando eu tinha os meus menorzinhos. Hora de papá, Paiva Sim, Frias Neto, que está com a gente desde 2022. 24/7. Ah, aliás, nós estamos de 20. Olha que linda. Elegantérrima. Muito. Você ficou super bem com essa cor. Eu também achei. Eu adorei. Autoestima é tudo. E combinou assim com a Desenvolve, sabe? Ficou lindo mesmo. Né? Os acessórios da Della Senhora, que nós duas estamos usando, que amei também, e a Green. Então, muito obrigada a todos vocês que estão com a gente. E as portas estão abertas para quem tem interesse em atrelar a sua marca a esse conteúdo de qualidade que faz a diferença. Silvia, como as crianças refletem as dinâmicas ocultas de seus sistemas familiares no ambiente escolar? Ficou claro? Ficou claro. Vamos explicar o que é dinâmica oculta, né? Boa. Então, dinâmica oculta nos termos sistêmicos é aquilo que está por trás do sintoma, por exemplo. É aquilo que está por trás de um insucesso, é aquilo que está por trás de uma depressão, de uma ansiedade, de uma dificuldade de separação, né? Então, muitas vezes a criança vai levar para a escola aquele inconsciente familiar e muitas vezes conectados a grandes excluídos. Então, num determinado momento, chegou para mim, vou te dar um exemplo, né? Chegou para mim uma mãe que precisava olhar para a agressividade do filhinho dela de 3 anos. Tá. Já tinha tido atendimentos com a psico, né? E não conseguia conectar o que estava acontecendo. Quando a gente realizou o atendimento sistêmico à constelação familiar, ali se mostrou que essa mãe teve um irmão assassinado. E essa criança estava conectada com essa violência, porque um excluído no sistema, ele às vezes não é falado por conta de muita dor. E aí eu vou entrar em algo muito polêmico, que é assim, quem tira a vida de uma pessoa pertence àquela família que foi retirada à vida. Ela perde o direito de viver naquele núcleo familiar e pertence à família da vítima. Né? Então, essa criança estava conectada com esse tio e com esse assassino, né? Com essa pessoa que entrou nesse sistema e ceifou a vida de uma outra, de uma pessoa que estava na adolescência. Então, por isso a agressividade naquela criança, né? E aí, em 2 semanas, essa criança já podia ir para a escola sem tanta agressividade, assim, sem exacerbar a sua violência, porque foi visto que estava oculto, né? Uma outra grande questão, assim, que muitas vezes me chega, dificuldade de aprendizagem, né? Então, muitas vezes, a gente acha que vai entrar nisso, mas um TDAH, ele é medicado de maneira, a gente já falou isso uma vez, né? Mas de uma maneira a esmo, sem se olhar a fundo o que de fato acontece, né? Teve um momento que eu atendi uma mãe, o menininho tinha uns 8 anos e ele não conseguia evoluir ali na sala de aula e foi diagnosticado com um TDAH. Na verdade, o que se mostrou foi esse amor a uma avó que não podia estudar. Então, a vovó não podia ir para a escola, ela tinha o desejo de ir para a escola, ela não podia, e esse netinho estava olhando para essa avó e trazendo os sintomas de uma avó que não tinha letramento. Assim como você, querida vovó, percebe? Eu como você, querida vovó. Essa é uma dinâmica muito comum nas escolas. A gente fala um pouco da posição da criança, das dinâmicas ocultas da família. No contexto escolar, como os professores podem adotar uma visão sistêmica para lidar com os desafios comportamentais e da aprendizagem? Rafa, essa pergunta é tão bonita, porque os professores muitas vezes são os primeiros a perceber que existe alguma questão familiar, mas eles não conseguem dizer ali para a família, olha, você não está percebendo que a sua briga com o seu marido está trazendo a criança aqui mais agitada, ou que a sua criança não consegue parar porque você está brigando com o pai dessa criança? E aí, uma postura que auxilia demais o professor é dizer assim, olha, eu não sou melhor que a sua família. Eu tô aqui, eu vejo você e eu vejo os seus pais atrás de você. Eu só quero te mostrar um caminho novo a seguir. Porque o professor no sistema é o último
a ter entrado, assim como um terapeuta. Nós somos os últimos que entramos no sistema para auxiliar aquela criança, para auxiliar aquele adulto. Né? Então, quando o professor vê a força daquela família, aí sim ele pode seguir com a ajuda, com o auxílio. Faz sentido? Faz muito sentido. E a criança reconhece. A criança reconhece, porque aí quando você é reconhecido e validado, que qual é o maior amor da criança? Professor. Os pais. Os pais e o professor. E depois a referência é o professor. Se o meu professor, que eu tenho uma grande referência, não olha para os meus pais e só critica os meus pais, eu também não vou conseguir ter força aqui. Então, são dois movimentos. Sim. Da família reconhecer o sistema escolar e do professor reconhecer o sistema desse aluno que chega, com tudo que foi, do jeito que foi, da maneira que foi. Esse aluno te chegou. E se te chegou é porque você tem força, não para mudar o sistema, mas para mostrar novos caminhos. Perfeito. Perfeito, fez muito sentido. É lindo, Você né? entrou num... É lindo. Você entrou num assunto de TDAH, TOD, TDL, né? Rapidamente. Mas termos comuns hoje em dia e que a gente vê que tem crescido os diagnósticos, né? Hoje em dia também. Qual é o olhar da filosofia sistêmica para isso? Então, como eu te falei, né? Te respondendo aquela outra pergunta, todos os sintomas, todos, indicam uma disfunção no sistema. Indicam algo que precisa ser olhado, algo que precisa ser visto e incluído. Todo sintoma indica uma lealdade, uma exclusão, uma compensação sistêmica. Ah, Silvia, não existe diagnóstico? Claro que existe. Eu sou especialista em neurologia infantil. Lógico que existe diagnóstico. Mas os diagnósticos à torto e à direito, muitas vezes estão sendo dados para que a mãe e o pai saiam também com uma resposta, para que não olhem para suas próprias dores. Então, a criança vai carregar um sintoma por uma mamãe, por um papai, por aquilo que eles não resolveram. Percebe? Sim. Então, aumenta-se o diagnóstico, inclusive por uma dificuldade da família de frustrar a criança e dizer não, e também por conta da dificuldade dos pais se olharem. E onde é que a gente recebe limite? Na escola, nos pais. Primeiro Vê, não é na escola. É com os pais. É com os pais. É com os pais. Se a gente não dá... Se os pais não trazem esse limite, porque trabalham demais, porque existe uma compensação. E, de novo, volto a dizer, porque querem provar para os próprios pais que agora temos mais recursos e fazemos diferente. Quem vai sofrer são as crianças, depois o mercado de trabalho e depois os netos. Percebe a nossa responsabilidade enquanto pais? Então, a escola está ali para mostrar um caminho diferente. Sim. Mas os pais é que são os responsáveis por fazer esse cuidado e esse olhar. Por isso que entrar num processo de autoconhecimento não é para todo mundo. Porque não é todo mundo que quer entrar nesse desconforto, né, Rafa? E falando em desconforto, acho que tem muito a ver com isso. A gente estuda para tudo. A gente estuda desde o ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, doutorado, e assim vai. E a gente não estuda para ser pai e mãe. E a gente vai levando do jeito que a nossa avó fez, do jeito que fulana fez, e a gente vai levando. E quando a gente convida as pessoas para fazerem parte desse movimento que é o Desenvolve, até essa conversa, algumas pessoas eu tenho certeza que vão achar, meu Deus, que papo de louco. Que indigesto. Nossa, o que está sendo falado? Eu não estou entendendo nada. Será que eu perdi o começo? Mas isso faz parte de um movimento de trazer conhecimento, de trazer ferramentas para a gente entender um pouco mais. E a gente fala muito sobre isso, o Desenvolve. Ele abraça os pais, mães, educadores, em todas as suas versões. Então, a gente fala muito sobre isso, né? Que vir para o Desenvolve, além de você ter muito conteúdo para você sair com várias reflexões a mais para a sua vida, você se conecta com muitas outras pessoas que podem ajudar nessa jornada. Porque a gente não precisa ficar sozinho e querer fazer tudo sozinho. Não é sobre isso. Sabe, Rafa, é nossa obrigação fazer diferente, mas não fazer melhor. Quando a gente se coloca como uma obrigação fazer melhor, a gente pode falar? Se ferra. Sim. De verde e amarelo. Agora, a gente tem mais recurso, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a uma pancada de coisa. Então, é a nossa obrigação fazer algo diferente. Com certeza. Não melhor.
Não é sobre competição. Não é, exatamente. Porque se você tá aí e eu tô aqui, é porque deu certo. Sim. Os nossos pais fizeram algo muito bom. Deu certo. Com certeza. Né? Ai, que delícia. Silvia, a gente tá chegando ao final, mas eu não poderia deixar de fazer essa perguntinha. Para quem deseja começar a olhar de maneira mais sistêmica, por onde começar? Então, a gente conversou bastante aqui sobre essa visão, mas pode ter alguém em casa que tá falando, não tô entendendo por onde começar, o que elas estão falando, tem exercícios, como a gente pode ajudar essa pessoa que tá em casa? Rafa, primeiro assim, né, pode me seguir lá no Instagram, @SilviaMascarenhas, terapeuta, lá tem muita coisa, tem muito conteúdo. Tem mesmo. Mas, é pensar fora da caixa, né, é pensar além do óbvio, é não ficar pensando só de um jeitinho, é conseguir tirar o véu e dói mesmo, né. Então, parece papo de louco em alguns momentos, eu estive nesse lugar quando eu tive a minha primeira filha, né, você já sabe da minha história, e aí quando eu fui observar a filosofia sistêmica, eu me encantei e disse, é isso, é esse lugar aqui que eu preciso ocupar, né? Então, uma dica, qual é o lugar que você está ocupando no seu sistema? Você, de fato, olhou para o seu lugar? Ou você está assumindo o lugar de um irmão mais velho? Ou você está invertendo a ordem, querendo cuidar da sua mãe? Os professores também, qual é o lugar de força no seu sistema? Por que você foi ser professor? E aí, Rafa, eu vou dar uma dica, assim, para os professores, que a gente só dá, né, na ordem da ajuda, assim como para os terapeutas, médicos, dentistas, advogados, a gente só dá diante daquilo que a gente tem. Então, eu entro como adulto para olhar para o sistema do outro como um adulto, com humildade, porque eu fui o último. E eu não sou a dona da razão, sendo terapeuta ou professora, não. Eu olho com humildade para tudo aquilo que compõe a força daquele sistema. Só que eu só faço isso se eu tenho o meu sistema olhado, se eu tenho o meu sistema integrado, percebe? Então, e eu também entro nesse lugar de auxílio, de ajuda, sem querer mudar nada. Humilde. Aqui eu sou pequeno diante desse sistema, mas eu olho como grande para poder auxiliar. Agora, se eu tô com a minha criança ferida, aí eu vou me emaranhar. Se a história daquele aluno reflete a minha história, aí eu me emaranho, percebe? Sim. Então, dica, seu lugar de força no seu sistema, aí você pode entrar, aí você pode trabalhar. Seu lugar de força na instituição, qual é seu lugar? Que momento você chega na empresa? Na escola, que momento você chegou? Qual é a sua função? Porque a ordem é a ordem de chegada. Não importa se você é o CEO da empresa ou se você é o coordenador. Se existe alguém, por exemplo, da secretaria que chegou antes de você, essa pessoa tem um lugar de primeiro. Percebe? Nesse sistema. Nesse sistema. Perfeito. As funções são coisas diferentes, mas a ordem de chegada é o que conta primeiramente. Perfeito. Fez muito sentido. Que delícia! É sempre muito gostoso conversar com você. Traz muitos insights. E dessa vez foi diferente o nosso papo, né? É, né? Falar sobre pais, escola. A gente nunca tinha trazido esse tema. Crianças, como a gente interfere nesse sistema, né, criticando ou apoiando, qual é o nosso papel? Obrigada. Imagina, Rafa, o segredo é confiar. Se você confia na escolha que você fez, ou se você confia na instituição de ensino, pode ter certeza que vai dar certo. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esse conteúdo fará parte de todos os conteúdos que a gente está trazendo pro Desenvolve. Ele estará disponível no Abraça Podcast, no canal do YouTube, mas ele vai estar disponível também para o Desenvolve. E tudo isso faz parte de um sistema. E quando a gente fala que o Desenvolve não é só sobre olhar para a educação da criança nua e crua, só 10 ferramentas para você educar melhor o seu filho para ter um futuro mais feliz. É olhar para todo esse sistema. É por isso que ter a Silvia conosco foi tão especial. Então, quem ficou até agora conosco, eu agradeço. O Desenvolve é dia 12 de abril de 2025. Para você se inscrever, tem no @desenvolve. Tudo junto, depois do D tem um pontinho, mas vocês vão achar, tem lá o link na nossa bio. As inscrições já estão abertas e a gente espera vocês. Silvia, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero você para o próximo. Eu espero o convite novamente. Que delícia. Obrigada. E até a próxima. Até. Tchau.